Olá! Hoje faremos o estudo de Mateus, capítulo 14. Então, primeiramente, vamos orar? Pai Celestial, pedimos a Tua presença nesse estudo. Sabemos que de nós mesmos pouco poderíamos aprender da Tua palavra. Então, pedimos que seja o Espírito Santo a nos conduzir, a abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que esse estudo, ó Deus, não venha de nós, mas venha do Senhor. Nós declaramos a nossa dependência de Ti, Pai, e pedimos, fala conosco e nos instrua, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 14, a versão que eu leio é NVT, mas você pode ler pela sua versão da Bíblia. Então, vamos lá. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse aos seus conselheiros: deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. Por isso, ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu, sob juramento, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas, por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão, e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: temos apenas cinco pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus.
Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Então, aqui nós vemos alguns ensinamentos que podemos aplicar nas nossas vidas. Primeiro, em relação à história de Herodes, Herodias e João Batista. Basicamente, Herodias era cunhada de Herodes e ele a tomou como esposa. E ele não poderia fazer isso. Pela lei, era claro que isso era pecado. Em vez de se consertar, porque João deixou claro isso para ele e o advertiu, como a palavra diz, o advertiu várias vezes. Em vez de se consertar, o que eles fizeram? Eliminaram o problema. Só que o problema deixou de existir? Não. E aí, no versículo 9, quando a filha de Herodias pede a cabeça de João Batista, fala que o rei se arrependeu do que tinha dito, ou seja, de ter permitido que ela escolhesse o que ela quisesse, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu ordens para que João fosse decapitado. O que eu quero fazer consideração aqui? Ele sabia que o que ele estava fazendo não era correto, ele sabia do pecado dele, ele foi advertido, ele teve a oportunidade de mudar. E em vez de mudar, ele junto com a Herodias, abafaram o problema. Ai, Tati, mas aqui fala que o rei se arrependeu. Arrependimento tem que dar fruto. O fruto é mudança de atitude ou atitude correta diante daquilo. Ele não deixou Herodias e, além disso, ele, mesmo sabendo que o que ele estava fazendo, o que ele faria com João, não era correto, ele ainda assim atendeu o pedido. Ou seja, ele preferiu agradar as pessoas do que fazer o que era certo. E quantas vezes as pessoas têm se perdido nisso? Têm sido avisadas, têm sido alertadas de que estão agindo errado e insistem no mesmo erro. E muitas vezes também deixam de fazer o que é certo pela pressão dos outros, pela pressão do meio. Sempre devemos, se nós decidimos seguir a Deus, nós devemos escolher por fazer a vontade de Deus, ainda quando o meio quer que nós tomemos atitudes diferentes. Isso é ser servo. O servo coloca a vontade do seu Senhor acima da sua. Nesse capítulo também mostram os vários milagres de Jesus. Ele multiplicando os pães, andando sobre as águas, curando os enfermos. Tudo isso confirma, mais uma vez, ou seja, com frutos, com ações, que ele de fato era o Messias, porque nenhum outro antes dele tinha feito coisas tão grandiosas, e isso também é um testemunho para as pessoas que ele de fato é o Filho de Deus. E aqui eu quero fazer a consideração que eu acho mais importante de nós destacarmos nesse capítulo, nesse momento, que é a parte de Pedro. Muitos criticam, que Pedro ele duvidou, mas olha o quão é importante o que está descrito na palavra. Nada que está na palavra é à toa, tudo é aprendizado para nós. Fala que Pedro foi o único do barco que teve coragem de sair do barco. Ele não estava num rio manso, ele não estava num rio
né, raso, ele estava no meio do mar. E se aquele ali que ele estava falando não fosse Jesus, ele ia afundar. Mas ele foi o único que tomou a atitude, que teve coragem de crer. E ele realmente caminhou sobre as águas. Porém, olha o que diz nos versículos 30 e 31. Pedro estava caminhando sobre as águas, mas quando ele reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a gritar, a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Por que eu quis destacar essa parte? Diante de algumas situações, nós devemos disciplinar os nossos olhos e o nosso coração e os nossos pensamentos a olhar para o Deus que nós servimos. Enquanto nós olharmos para Deus, para as promessas de Deus e nos firmarmos nelas, nós vamos continuar andando no milagre. Mas a partir do momento que nós fazemos o que Pedro fez, olhamos para as circunstâncias, confiamos no que os nossos olhos veem, é quando nós começamos a afundar. Então, diante das situações de vida, de aflição, firme-se na palavra. Toda situação que você passar, difícil, de problema, de coisas assim que você realmente precisa do mover de Deus, alimente mais o seu espírito, fortaleça mais o seu espírito, busque mais a Deus, porque é o momento que você precisa confiar no que Deus fala sobre você, sobre o que Ele fala que Ele vai fazer, não no que os seus olhos veem. Então você precisa fortalecer o seu espírito para que você confie no que Deus diz e não nos seus olhos. É muito fácil falar, confia em Deus, é moleza. Mas na hora que a situação está pesada, não adianta só falar confia em Deus, você tem que fortalecer o seu espírito. E se você, como fortalecer o espírito, Tati, numa situação complicada? Se você lê a Bíblia uma vez ao dia, passa a ler 2, 3. Se você ora uma vez, passa a orar 2, 3, 4. Se você jejua uma vez por semana, passa a jejuar mais frequente. Se você não tem o hábito de assistir pregações, assista boas pregações que falam sobre aquilo que você está vivendo para você fortalecer a sua fé. Entende? E aqui eu já disse no canal, gosto muito das pregações de pastor Luciano Subirá, pastora Tânia Tereza e de pastor Hernandes Dias Lopes. Então fica a recomendação para quem se interessar. E aí Jesus no versículo 31 estende a mão, segura Pedro e diz: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E eu estou ressaltando isso porque a postura do Senhor sempre é estender a mão para nós. Mas nós podemos andar no milagre, nós podemos andar em fé. E a forma de andar em fé não é fazer força e se segurar. Você não vai conseguir, infelizmente, ou vai conseguir de uma forma muito mais sofrida. A forma que nós temos diante de situações difíceis é realmente se esforçar em buscar mais ao Senhor, se esforçar em alimentar-se mais da palavra. Por quê? Porque quanto mais cheio o seu coração e os seus pensamentos, mais você vai transbordar aquilo que você está aprendendo. E você vai começar a fortalecer seu espírito para que ele predomine sobre a carne. Então fica aqui um aprendizado muito importante para quem está começando na fé. Diante de situações difíceis, se fortaleça espiritualmente, porque vai passar, tudo passa, vai passar. E quando passar, você vai ficar orgulhoso. Não orgulhoso de uma forma ruim, mas de uma forma boa, de ter se mantido firme no Senhor. E a forma de se manter firme é se alimentar espiritualmente, se fortalecer espiritualmente. Certo? Então, até Mateus capítulo 15.